Conosco nessa manhã de quarta-feira, comentando as principais notícias do dia, a gente recebe Amanda Klein, Ricardo Salles também, Cristina Grêmio. Salles, começando por você que está aqui pertinho no nosso estúdio do Jornal da Manhã. Hoje, então, a gente completa 2 semanas de guerra. Eu trago como destaque os Estados Unidos cortando a importação do petróleo russo. Os russos pesando o discurso contra os Estados Unidos. Agora há pouco mesmo a gente acompanhou a representante falando também do Ocidente mentindo, querendo criar uma russofobia. A expectativa para os corredores humanitários a partir de 5 cidades, e Zelensky agora mesmo pedindo então mais ajuda e fechamento do espaço aéreo. Salles, qual a sua expectativa para essa quarta-feira dessa guerra, hein? Pois é, Adriana, bom dia. De fato, a situação vem se agravando, mas vem se agravando nos 2 aspectos. A guerra, evidentemente, com mortos, com refugiados, e também as sanções econômicas que vão gerar certamente mais tensão, mais guerra. Não me parece que essas sanções tenham surtido o efeito que se pretende. Consequentemente, a resposta russa em relação ao aumento das sanções são retaliações de parte a parte. O que acaba acontecendo? A economia mundial, que já não vai bem em razão da pandemia, vai sofrer muito. E aí você aumenta de maneira bastante expressiva a quantidade de pobreza, de inflação, de redução da capacidade econômica do planeta como um todo, de se recuperar da pandemia. Portanto, toda essa escalada bilateral de sanções, respostas e tudo, não parece que vai chegar num resultado positivo. E deixar a Rússia, por sua vez, numa situação de absoluta fragilidade, lembrando que a Rússia é um país que tem quase 6 mil ogivas nucleares, um arsenal militar bastante significativo e um país com diferenças, inclusive regionais grandes. Quer dizer, não é bom para o planeta ter uma Rússia desestabilizada desse jeito. Era preciso gastar mais energia, mais força numa saída diplomática. Países como os Estados Unidos e os países europeus podem muito bem ter uma postura construtiva mais forte, mais premente com os russos. Por outro lado, claro, os russos, por sua vez, terem uma postura mais digna em relação aos danos humanitários na Ucrânia. Deixar as pessoas saírem, as famílias, etc. Garantir esses corredores humanitários como uma saída honrosa e uma garantia de saída para os ucranianos que não estão combatendo. Mas essa é uma situação realmente muito delicada. O mundo inteiro, né, vai sofrer as consequências dessas sanções bilaterais que vêm sendo impostas do Ocidente à Rússia e as respostas da Rússia ao Ocidente. Amanda Klein, a questão do petróleo fundamental para todo o planeta, e também nessas declarações da porta-voz da Rússia, você vê um aumento da retórica dos russos, há um aumento da temperatura nessas discussões? Bom, primeiro, bom dia a todos vocês e a todos que nos acompanham. Eu vejo principalmente, Thiago, de uma forma da Rússia se defender e estabelecer, definir minimamente uma narrativa que forme um contraponto à narrativa do Ocidente. Isso é muito comum em tempos de guerra, né? Cada um define, estabelece as suas diretrizes. O que a Rússia fez até agora, além das sanções econômicas que isolaram, de uma forma cancelaram a Rússia ao resto do mundo, e essas sanções vêm ganhando cada vez mais expressão, principalmente ontem, depois dos Estados Unidos banirem o petróleo russo, e não só isso, da União Europeia ter dado fortes indícios e indicações de estabelecer um plano a longo prazo, que até 2030 ou antes de 2030 quer se tornar muito menos dependente, melhor dizendo, do gás russo. Hoje a Europa depende de cerca de 40% a 45% do gás natural que provém da Rússia. Na Alemanha esse índice ainda é maior, né? É o país com quem a Rússia tem aquele gasoduto direto, tanto o Nord Stream como o Nord Stream 1 quanto o Nord Stream 2, que teve suas operações suspensas, depende de até 50% do gás natural da Rússia. O Reino Unido também deve parar até o final do ano, deve desligar as torneiras desse gás, desse petróleo russo, gradativamente até o final do ano, ou seja, vai isolando a Rússia do resto do mundo. E a Rússia responde com a sua narrativa. Eu achei interessante na sua tradução, Thiago, quando a porta-voz da diplomacia russa diz que não existem provas de que a Rússia ataca a Ucrânia. Bom, então acho que todos nós estamos num pesadelo insano, coletivo, mundial, porque a Rússia não ataca a Ucrânia, a Rússia está apenas se defendendo. É essa narrativa que tenta impor. Isso não condiz com a realidade.
verdade, obviamente, porque a gente vê que houve milhares de manifestantes russos que foram presos nos últimos dias, que a Rússia proíbe o uso da palavra guerra, prefere adotar o eufemismo operação especial. Inclusive, o parlamento russo aprovou uma lei na semana passada que impõe uma condição de até 15 anos a jornalistas que disseminarem fake news em relação à guerra na Ucrânia. Isso fez até com que o TikTok suspendesse as suas operações, porque não podia garantir mais a liberdade, a segurança dos seus funcionários em território russo. E Facebook e Twitter foram banidos, ou seja, o povo russo, e é preciso estabelecer aqui uma diferença entre o Vladimir Putin e o povo russo. O povo russo, ao que tudo indica, não quer essa guerra. Isso, inclusive, pode ter um impacto importante na popularidade e na legitimidade do Vladimir Putin, em que pese o fato dele ser um autocrata, é um autocrata que sempre gozou de altos índices de popularidade, confirmado, inclusive, por institutos independentes na Rússia, o que normalmente é difícil. Mas é uma guerra pessoal do Vladimir Putin e ele vem tendo um custo político cada vez maior em manter essa ofensiva contra a Ucrânia, porque as imagens aí são claras. Agora, para quem está nos acompanhando por imagens de mulheres e crianças, uma crise humanitária, uma crise de refugiados sem precedente desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 2 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia. E Cristina Salles falava há pouco sobre a importância de uma saída diplomática para essa crise, é claro, mas, por sua vez, há pouco, a porta-voz russa falou que os Estados Unidos impedem e afastam muito essa possibilidade de um acordo desse tipo. Disse também que os Estados Unidos foram os primeiros, ela falou muito sobre armamento nuclear, a desenvolver laboratórios desse tipo, que não permitem vistorias, que seguem desenvolvendo isso e que Zelensky é cínico, mente que a usina nuclear foi tomada justamente para que ele, Zelensky, não faça um ataque desse tipo contra o mundo. Veja como ficou clara com essas duas transmissões que a gente fez aí, da fala da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia e também do próprio presidente da Ucrânia, como ficou clara a guerra de informações. Primeiro, então eu vou destacar aqui alguns pontos dessas falas, já que a Amanda e o Salles fizeram um bom panorama e mais amplo do que está acontecendo com o avanço dessa guerra. A porta-voz do Ministério da Rússia fala ali longamente, acusa terroristas do Cáucaso de estarem se aliando à Ucrânia ali e aumentando a animosidade contra a Rússia, mas ela fala de uma forma geral ao Ocidente, e veja que ela dá um recado muito claro em relação a essa convocação atual e que está sendo atendida por todos os países do Ocidente, praticamente, até o Brasil, até do Brasil já estão saindo voluntários para lutar na Ucrânia. Ela diz, vocês ficam chamando voluntários de outros países e ficam incitando ainda mais ódio contra a Rússia. Ela fala muito das notícias falsas que estão sendo repassadas por governos do Ocidente em relação a esse conflito. Ela cita a questão do separatismo ali naquela região de Donbás, que foi a região reconhecida como independente pela Rússia. Ela cita que ucranianos estão matando ucranianos porque há uma luta local ali, e isso já foi denunciado, inclusive, por uma jornalista francesa essa semana. Esse vídeo viralizou na internet e são coisas que realmente não são ditas pelos governos do Ocidente, especialmente aqueles envolvidos mais diretamente ali, aqueles que fazem parte da OTAN. Então, ela está alertando para essa questão que a gente traduziu aí, né, através da nossa tradução simultânea como russofobia, mas a gente precisa ouvir esse lado também, porque realmente todas as imposições, as sanções que o Ocidente está colocando, os vários países estão colocando contra a Rússia, criam uma situação contra a população russa, não só contra o governo. Então, ela está chamando, eu vi claramente nas palavras dela, embora tenha um discurso, obviamente, ali nacionalista e com interesses locais, mas ela está colocando claramente um pedido para que países do Ocidente, especialmente os que não estão envolvidos diretamente nesse conflito, que olhem para a população da Rússia, para que a população não venha a ser alvo de xenofobia. Inclusive, ela traz lembranças da Segunda Guerra, como é que surgiu o nazismo, como é que surgiu o fascismo, e lembra, inclusive, que naquela época a Alemanha invadiu a Rússia, tendo também voluntários de outros países. E aí, em relação só algumas frases que eu achei muito fortes da porta-voz das relações exteriores ali da Rússia,
ela alertando o Ocidente sobre essa questão de angariar voluntários fora da zona de conflito, ela disse: tudo isso vai reverter contra vocês no Ocidente. Eu acho uma frase bastante forte, ameaçadora. Por outro lado, o presidente da Ucrânia falando daí não para o resto do mundo, mas para os soldados russos, em tom de ameaça também, dizendo que os próprios soldados russos têm muitas dúvidas sobre o que eles estão fazendo no país, e isso reforça uma fala anterior já do próprio governo ucraniano de que soldados russos presos de guerra, têm dito que sequer sabem o que fazem nesse conflito. Então, ele está tentando falar para os soldados russos e também em tom de ameaça, dizendo não acreditem nos seus comandantes, voltem para casa, saiam do nosso território, já insinuando que o ataque será muito pesado caso eles se mantenham lá. A gente não sabe realmente a força do exército ucraniano nesse momento, mas ele dá a entender que está recebendo, sim, reforço. Cita ali o caso da Polônia, que já estaria recebendo aviões dos Estados Unidos, e até pede que Estados Unidos e Polônia decidam logo para que lado vão esses aviões, né, pedindo que esses aviões entrem na Ucrânia. E ele fala dos corredores humanitários ali para tentar tranquilizar a população, dizendo que ontem conseguiu tirar 1.000 estudantes e 3.000 civis através de corredores humanitários, mas dá um recado para os ucranianos, talvez os extremistas, que estão desistindo da luta, segundo ele, dizendo: eu vejo tudo que vocês estão fazendo. Então, é um tom muito duro de ambos os lados e não parece que há um esforço mesmo da diplomacia, como disse o Salles, para que esses ânimos sejam apaziguados e isso seja resolvido de uma forma que não seja bélica, e sim no diálogo. Pois é. E, mais uma vez, também Zelensky pede o fechamento do espaço aéreo. A OTAN já se posicionou dizendo que não poderia agir dessa forma, que isso sim poderia desencadear uma guerra envolvendo muitos outros países. Agora são 7h59. Repita. 7h59. Ricardo Salles aqui com a gente. Salles, cada vez mais novos personagens são envolvidos nessa discussão e um acordo vai ficando mais distante, parecendo que pelo menos um acordo breve deve demorar. Não deve acontecer. Pois é, a impressão que fica é que os países ricos estão de fato, os países ricos do Ocidente estão de fato insuflando aquela coisa que poderiam facilitar um acordo diplomático entre russos e ucranianos através da intermediação, mas a impressão que dá é que estão insuflando para que essa turma de fato continue na batalha, continue enfrentando o regime do Putin. Agora, Salles, só para a gente lembrar também, faz pelo menos 15 dias, né, praticamente, desse começo de conflito. Será que a Rússia esperava uma resistência menor dos ucranianos? Eu acho que é isso, né? Eu acho que esperava, sim. Por outro lado, eu comentei ontem aqui no nosso jornal que a Rússia, aparentemente, ou não está indo com toda a sua força, né? Ou não tem toda a força assim que nós achávamos que tinha. Porque se você vê a quantidade de reveses que o exército russo está tendo nessa invasão à Ucrânia, surpreende que uma potência tão mais poderosa do que a Ucrânia esteja tendo tanta dificuldade para avançar. Então, das duas, uma. Ou ela não está colocando toda a força que tem, ou não tem toda a força que nós achávamos que ela tinha. E Salles, rapidamente, se possível, dentro de 30 segundos, qual a sua opinião com relação a essa acusação de estar sendo criado pelo Ocidente, uma chamada russofobia, como disse a porta-voz russa? Eu acho que está sendo criado, sim, há uma campanha de narrativas contra os russos, mas é uma consequência natural quando você vê um país tão grande, tão poderoso como a Rússia, invadindo um país muito menor e muito mais fraco como a Ucrânia. Em geral, as pessoas ficam do lado mais fraco, o que faz todo sentido. Bom, temos mais um tempinho, Salles, em relação ao petróleo, né? Com essa suspensão das importações por parte dos Estados Unidos, muito se fala, os jornais hoje especulam muito sobre a possibilidade de um acordo dos Estados Unidos com a Venezuela, o que seria improvável em outros tempos, né? Pois é, totalmente improvável. Os Estados Unidos está tão disposto a se opor à Rússia que até com a Venezuela ele tá se dispondo a se alinhar para tentar com isso um isolamento ainda maior dos russos.